Ó, eu já vou avisando que esse vídeo não é patrocinado por qualquer corretora ou qualquer instituição financeira. Então, irmão, espera uma transparência minha em relação a eles, demorou? A primeira missão de quem tá começando a investir agora é abrir conta em uma corretora. Pelo menos se você quer investir da maneira certa, né? Antes da gente decidir a corretora, a coisa mais sensata a se fazer é você definir o seu perfil de investidor, que são o agressivo, moderado e o conservador. Então, antes da gente decidir a corretora, a gente vai ver qual que é o seu perfil de investidor e qual que é a corretora que vai ser mais adequada para você, demorou? Mano, eu considero aquele perfil de pessoa que é conservadora, aquela pessoa que ela preza muito pelo seu dinheiro e que, na moral, se ela ver o dinheiro dela variar muito durante o dia, ela vai ter um ataque do coração. Então, para esse tipo de cara, não faz muito sentido ele colocar o dinheiro dele numa conta de renda variável e colocar o seu dinheiro na renda variável, porque senão a gente sabe que ele vai morrer. O que eu acho legal desse cara fazer é ele começar a ter a consistência nos aportes dele. Ou seja, ele já pega aquele dinheirinho dele lá do trabalho, já vai guardando, já vai aportando todo mês na renda fixa. Porque, independente se vai investir em renda variável ou renda fixa, a coisa mais importante que você fazer é você ser consistente nos seus aportes, demorou? Enquanto ele vai investindo naquela renda fixa, fazendo aquela reserva de emergência, ele pode ir estudando sim sobre fundos de ações, fundos imobiliários, para depois futuramente ele pode evoluir e se tornar um investidor tanto em renda fixa, com aquela reserva de emergência dele lá, e um investidor de renda variável, que a gente sabe que o risco da renda variável ele é maior, porém a relação de risco-retorno traz um retorno um pouco acima da média da renda fixa. E agora o segundo perfil é o perfil moderado, ou seja, aquele cara que ele tem o pé na renda fixa e um pé na renda variável. Ou seja, ele gosta de tomar um pouco de risco, porque aí o retorno dele vai ser um pouco maior, mas também ele gosta de prezar muito pelo seu patrimônio ali em renda fixa, porque ele não gosta de ver o patrimônio dele totalmente, aquele 100% do patrimônio dele variando o dia inteiro. E é aquele cara meio termo. Esse cara, eu acho que ele tem que ter a carteira de investimentos dele muito bem definida, tendo 50% em renda fixa, 50% em renda variável, podendo variar um pouquinho de 60 para 40, 30 para 70, porque às vezes na renda variável ela varia para cima e para baixo, fazendo essas correlações aí se dividirem ou para cima ou para baixo. Mas para esse cara que é moderado, ele tem que se controlar um pouquinho, controlar o seu emocional, porque se ele vê as ações dele subindo muito, ele pode se comprar muito em renda variável e acabar se expondo a um risco que às vezes não bate com o perfil de investidor dele. Agora a gente chegando na última categoria de investidor, é o cara agressivo. É aquele cara que aceita tomar um pouco mais de risco, porque ele sabe que ele tomando esse mais risco, o retorno dele pode ser maior. E a gente como investidor, a gente já deve saber desde o começo, quando a gente inicia nossos investimentos, que a relação de retorno e risco, elas são muito proporcionais. Porque quanto maior o risco, maior o retorno. Ou menor o retorno, se esse risco for muito alto. E se o risco for menor, como assim uma renda fixa, o retorno também vai ser menor, demorou? Na minha visão, esse investidor que é um pouco mais arrojado, ele deve ter a maior parte do investimento dele em renda variável, mas sempre lembrando que é muito importante o fundo de emergência, porque esse cara muitas vezes ele está totalmente investido em renda variável e não tem uma reserva de emergência, pode ocasionar um crash aí na bolsa, alguma crise que vai fazer ele perder o patrimônio dele inteiro. Lembrando que esse cara tem que ser muito forte emocionalmente, porque se for um cara em um dia de um Wesley Day aí, o cara vai ter totalmente um infarto e vai acabar morrendo na tela do computador. Agora, irmão, que a gente já decidiu o perfil de investidor, você já viu qual que é o seu perfil, se você prefere mais renda fixa, mais renda variável, se você é agressivo, moderado ou conservador, a gente já pode decidir a corretora. E para isso, eu peguei as corretoras que têm as menores taxas. Então, para você que está investindo, é importante que você sempre procure corretoras que tenham taxa zero, porque não vale a pena você estar pagando corretagem se você está começando com valores pequenos. As primeiras corretoras que eu vou falar aqui vão ser a Modal Mais, a Clear e a Easy Invest. São as 3 corretoras que possuem taxa zero para investimentos em renda fixa. Então, para você que se considera um pouco mais conservador, ali um pouco mais moderado, é importante que você tenha conta nessas corretoras. Você escolhe uma lá, eu vou deixar um artigo no meu blog explicando como funciona cada uma das corretoras, mas já deixando adiantado aqui que todas as que eu citei, elas possuem taxa zero para investimentos em renda fixa. Então, para chegar só nessas 3 corretoras, eu levei em consideração a apuração dos custos zeros, tanto em renda fixa, nos títulos de renda fixa, o LCI, LCA, CDB, CDI,
e também o Tesouro Direto em si, beleza? Mas, mano, lembra que se você for investir no Tesouro Direto ou qualquer título de renda fixa, ele existe um valor padrão de custódia para você pagar, que é de 0,3% do seu patrimônio, independente da corretora que você for escolher. Agora, se é você que está esperando qual corretora você vai utilizar, se você está pensando em investir em ações, fundos imobiliários, siga essas duas opções que eu vou falar agora. As opções são Clear e Rico. A Clear é especialmente para você que quer começar a investir em ações, porque ela foi a primeira corretora que zerou as taxas para qualquer tipo de operação no mercado de ações. Já no caso da Rico, ela também é taxa zero, só que são para os fundos imobiliários, que caso você não sabe o que é fundos imobiliários, é uma modalidade da bolsa que você pode receber aí os pagamentos mensais à sua conta. Vamos fazer assim, ó, se você quer saber mais sobre fundos imobiliários, eu escrevi um artigo lá no blog, que eu espero que você goste, explicando um pouco mais sobre o que são fundos imobiliários. Agora que a gente falou das corretoras, tanto para investimentos em renda fixa e investimentos em renda variável, você deve estar se perguntando como que eu não falei da XP. Então, rapaziada, é que nesse vídeo eu tentei priorizar aquelas corretoras que possuem taxa zero, que tanto para você, que tanto para mim, que somos investidores que estamos começando agora, não faz sentido a gente ficar pagando corretagem, beleza? E com certeza existem outras dezenas de corretoras que eu não citei aqui, mas também eu levei em consideração aquelas corretoras com qual alguns amigos meus já tiveram uma boa experiência, ou que eu tenho experiência, que é no caso da Rico, que eu utilizo. Mas assim, independente da corretora que você for escolher, o mais importante é que essa corretora seja cadastrada na CVM. Isso garante que a corretora que você quer colocar o seu dinheiro, ela não atue de forma ilegal. Então, se você quer ver se a corretora que você quer abrir sua conta não faz nesse vídeo, é só você entrar lá no site da CVM, cvm.gov.br. Agora que você já escolheu sua corretora, só tem uma pergunta a te fazer. Já deixou o like no vídeo? Irmão, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te peço encarecidamente para você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Vamos rumo aos 100 inscritos, tamo junto, sem mais, eu sou o Diego e eu vou ficando por aqui. Tchau!